Olá pessoal, dando continuidade ao nivelamento topográfico, nós vamos abordar nessa aula nivelamento altimétrico e nós vamos falar sobre sistematização. Vamos entender o que é esse processo de sistematização. Sistematizar um terreno. O que significa sistematizar o terreno? A sistematização ela é uma operação que a gente faz, uma metodologia na topografia, que consiste em colocar a superfície que a gente está estudando em planos uniformes. Ou seja, com declividades adequadas de acordo para cada tipo de projeto a ser executado. Então nós temos aí o emprego da sistematização em obras civis, que aí vem estradas, núcleos habitacionais, pátio de secagem de grãos. Nós temos também a sistematização em distritos industriais, campos de futebol, é o mais aplicado. E na agricultura, bastante utilizado o processo de sistematização e irrigação superficial em sulky por inundação. Também nós usamos a sistematização na conservação de solos, construção de viveiros para a criação de camarões, de peixes e várias outras atividades agrícolas. Nessa aula eu vou mostrar um exemplo prático aplicando a sistematização de um terreno para a construção de um pátio de secagem de grãos. O que a gente tem que observar aqui é algumas especificações do projeto, que nós temos aqui a nossa área que vai ser projetada, o sistema. Vocês observam que nós temos declividades pré-estabelecidas no projeto. Nós temos declividades laterais e a declividade central. Então vamos entender o porquê. O pátio, nesse caso aqui, o pátio ele tem que ter essa declividade no eixo central, que vai de 2%, e nas laterais, no sentido longitudinal, de menos 1%. Por que menos 1? Por que menos 2? Porque nós queremos aqui essa declividade negativa, porque nós vamos descer esse terreno. Então nós temos dois métodos de sistematização. O primeiro método, nós podemos sistematizar o terreno para uma cota única. E o segundo método, quando aplica-se declividades para que a gente possa sistematizar, ou seja, o terreno ele vai ter 2% de declividade aqui, uniforme. Quando a gente fala em declividade, já foi visto em outras aulas, sabemos que quando a gente fala que um terreno tem 1% ou menos 1% de declividade, significa dizer que a cada 100 metros, esse terreno ele vai ou descer ou subir 1 metro. Então nós temos aí a nossa declividade. Tendo esse conceito aqui, esse pré-projeto, esses valores determinados, nós vamos agora ver como que se faz o trabalho em campo e entender como são feitas as anotações. No trabalho de campo, nós vamos fazer a alocação e o estaqueamento do eixo longitudinal no pátio. Vamos fazer a abertura das seções transversais, que aí se faz o esquadro de trena, e o nivelamento geométrico do eixo das seções, coletando os valores lá com o nosso nível topográfico. As anotações de campo seguem esse esquema aqui, ó. Então nós vamos ter a quadrícula do ponto no solo. Aqui é o ponto onde vai estar a estaca, e vamos fazer essas anotações
aqui do número da estaca, cota do terreno e a leitura da mira. Essas são as primeiras informações que nós vamos obter em campo. No campo, observe que nós fizemos a malha no campo, no terreno, que vai ser exemplificado aqui. Nós vamos utilizar 9 piquetes nesse exemplo. Então observe que o terreno ele foi malhado, né, de 10 em 10 metros, tanto no eixo longitudinal como no eixo vertical. Então eu tenho aqui uma quadrícula de 10 por 10 metros. E aí se coloca o piquete, fazendo essa marcação. Nós temos aqui esses 9 piquetes. Fizemos a identificação e a alocação das estacas no pátio aqui que nós vamos fazer esse exemplo. Feito isso, as estacas são numeradas, seguindo essa sequência aqui. Por que do sentido dessa numeração? Para ficar atento é o seguinte, isso vai facilitar a leitura do nosso equipamento aqui e do nosso auxiliar que vai estar em campo. Como é que vai ser feita essa leitura? Então vou fazer a leitura na minha estaca 0, 1, 2, desço para a estaca 5, 4, 3, desço para a estaca 6, 7, 8 e finalizo o meu levantamento. Então esse tipo de caminhamento aqui facilita a obtenção dos dados e facilita também o nosso auxiliar em campo. Então a primeira coisa aqui o equipamento está montado, devidamente nivelado, e nós vamos fazer as leituras nesse ponto. Eu vou estipular aqui, para iniciar o meu levantamento, eu preciso de uma cota. Essa cota, nós vamos atribuir uma cota aqui na minha estaca 0. Então pode ser, essa cota deve ser arbitrada, o que não impede de eu ter a cota real desse projeto, no caso a minha altitude. No projeto nós trabalhamos com cota arbitrada. Então vamos dizer aqui, vamos estipular um valor para essa cota na estaca 0. Nós vamos determinar aqui que a nossa cota vai ser de 10. Então nós vamos obedecer esse esquema aqui de anotação, que a gente pode fazer o esquema no papel e obter esses dados aqui para fazer os cálculos posteriormente. Então vou atribuir essa cota aqui. Podia ser qualquer outro valor aí na estaca. Nós vamos atribuir cota 10 para facilitar os cálculos. Isso em campo também, a gente pode adotar uma cota 10, 20, cotas cheias, valores cheios, para facilitar o cálculo. Fazendo essa nossa leitura, primeira leitura aqui, eu atribuo essa cota para a gente poder fazer o cálculo do nosso plano de visada, né? Para que a gente possa determinar aqui a altura do instrumento, o nosso plano de visada e fazer os cálculos das cotas dos outros pontos. Então vou pegar aqui a leitura na minha estaca 0, tendo a leitura aí de 1,340. Vou anotando esses valores aqui, depois a gente faz o cálculo da altura divisada para poder calcular as cotas das nossas estacas. Fazendo a leitura em 2 deu 140, vou fazer a leitura em 5, em 4, na estaca 3, 6, 7, na estaca 8. Então fiz a leitura da minha mira e obtive os seus respectivos valores. Como eu atribuí a cota aqui na minha estaca 0 de 10, eu agora posso fazer o cálculo da minha altura do instrumento que é do meu plano de visada. Então tenho 10
mais a leitura aqui da minha estaca 0, eu vou ter aí o valor de 11.340. Então o meu plano de visada, a minha altura do instrumento, de 11.340. A partir daí, eu posso calcular as cotas dos meus outros pontos. Como nós sabemos, vimos em aulas passadas, que a cota da estaca vai ser a altura do instrumento menos a leitura na mira. Então a minha leitura aqui na minha estaca 1 deu 1.470, então vai ficar 11.340 menos 1.470. E aí eu vou obter a cota de 9.870. Seguindo o mesmo raciocínio, eu vou pegar o valor de 11 e diminuir das minhas leituras nas minhas estacas. E aí eu vou obter a minha cota de 10.200 na estaca 2, 9.560 na estaca 3, 9.400 na estaca 4, 9.500 na estaca 5, 9.340 na estaca 6, 9.500 na estaca 7 e 8.340 na estaca 8. Então, obtive as minhas cotas. Meu próximo passo agora vai ser o trabalho de escritório. O que eu tinha de fazer em campo eu já fiz. Fiz as leituras, obtive as minhas cotas e agora eu vou trabalhar o meu projeto de sistematização dessa área. O que eu tenho que fazer agora é determinar as minhas cotas do grade. Então a gente já muda aqui o esquema de informação, né? Nós temos aqui, passou aqui as cotas que nós já calculamos anteriormente. E nós vamos agora atribuir o valor para a gente obter o nosso plano de sistematização. Então o que é que a gente tem que fazer agora? Determinação das cotas de grade no eixo longitudinal. Então para que a gente possa atender as especificações do projeto, que são as declividades lá de menos 1% e de menos 2%, as cotas dos terrenos agora elas devem ser alteradas. Por que a gente vai alterar essas cotas? Porque nós vamos trabalhar agora com corte e aterro. Eu tenho que saber quanto vai cortar em cada estaca aqui e quanto vai aterrar. Para isso, essas novas cotas que nós vamos obter aqui são as cotas denominadas de grade. Então são as cotas de grade que nós vamos determinar aqui para a gente poder executar o projeto. O ideal, pessoal, no trabalho de sistematização é que a soma das alturas de corte seja aproximadamente igual à soma das alturas de aterro. Significa dizer que o volume de terra que vai ser movimentado aqui fique restrito aqui dentro da área, ou seja, não precisa eu comprar terra para aterrar alguma área aqui, porque isso aí vai onerar o projeto. Então o ideal é que o volume de corte seja igual ao volume do aterro, aproximadamente, e aí se faz os ajustes para chegar a esses valores, tá? Então no nosso caso aqui a gente vai arbitrar a cota inicial, do nosso grade para que a gente possa obter as cotas tomando como base as declividades pré-estabelecidas já aqui no nosso projeto. Então a gente vai fazer uma tentativa e ver se vai dar, se o volume vai ser de corte vai ser igual ao do aterro. Se não, a gente vai ver qual é essa diferença e tentar fazer o ajuste. Então o ideal aqui, quando vocês forem fazer o trabalho prático, com o modelo de cada um de vocês, é que para cada etapa do cálculo se apresente uma quadrícula dessa aqui, com os valores representados. Então nós tivemos uma quadrícula anterior, né? Só para retornar aqui para vocês verem, nós temos essa primeira quadrícula aqui que eu obtive as cotas.
e vou agora para esse segundo modelo, que é onde eu vou obter as minhas cotas de grade. Então vamos lá, nós vamos trabalhar segundo as especificações do projeto. Preste atenção aqui que nós temos que trabalhar nos eixos longitudinais. Quais são os meus eixos longitudinais? 0, 3, 6, esse é o meu primeiro eixo. A declividade de menos 2. Então eu vou trabalhar aqui no 0, 3 e 6, menos 2, 1, 4 e 7, 2, 5 e 6. Essa é a minha sequência do meu eixo longitudinal, onde eu vou trabalhar com a declividade de menos 2%. Sabemos que cada quadrícula aqui, essa distância aqui é de 10 metros. Né? Então tem aqui 10, 10 e 10. Então o que é que a gente vai fazer? Nós vamos determinar a nossa declividade. Calcular essa declividade dentro do nosso eixo. Então nós temos aqui o eixo principal. Desse eixo principal nós vamos trabalhar as declividades laterais de menos 1 e menos 1 para cá. Então nosso primeiro passo aqui, nós vamos determinar essa declividade de 2%. Então sabemos o seguinte, o estaqueamento é de 10 metros. Sabemos que na declividade, a cada 100 metros, eu vou ter 2 metros aqui, menos 2, no caso, que é o meu negativo aqui da minha declividade. Eu vou descer o meu plano aqui. Então, se em 100 metros eu vou descer menos 2 metros, em 10 metros eu vou descer x metros. Então, a regrinha de 3 simples, né? Fazendo essa aplicação, nós vamos chegar aqui a 0,20 metros a cada 10 metros. Então, temos esse valor aqui para a gente poder agora calcular os nossos valores da cota do projeto. Para isso, na estaca 1, que vai ser o nosso eixo central aqui, na estaca 1, nós vamos usar uma cota de partida de 9.800. Por que 9.800? Um valor arbitrário. Poderia ser qualquer outro valor. 9, 10, 500. Então vou usar aqui o valor de 9.800, porque é um valor que fica mais próximo do que a gente tem trabalhado aqui. Então, se eu atribuir o valor de cota de 9.800 aqui no meu ponto 1, obtive aqui no meu ponto 1, arbitrei 9.800. Então, na minha cota 4, eu vou ter 9.800, que é a minha cota anterior. Para eu chegar aqui na minha estaca 4, eu vou ter menos 0,20 aqui que vem para cá. Vai dar 9.600 aqui. Agora eu pego, para eu obter a cota da minha estaca 7, eu vou pegar o 9.600, subtrair o valor do meu x da minha declividade e chego aqui a 9.400. O mesmo procedimento agora a gente vai fazer para as cotas dos eixos transversais. Nós atribuímos aqui o nosso eixo principal, que vai ter essa declividade de 2%. E agora nós vamos fazer as declividades dos nossos pontos laterais com base no nosso eixo aqui. Então sabemos que daqui para cá ele cai 2%, menos 2%. E sabemos que para cá ele vai ter que ter menos 1%. Então, a partir da cota central aqui é que nós vamos obter as cotas dos nossos eixos transversais. Então, partindo da cota 1, arbitrada lá de 9.800, eu vou calcular agora a minha declividade transversal, seguindo o mesmo raciocínio lá dos 2%. Então, tenho aqui, ó,
que a minha declividade de menos 1% vai ser de menos 0,10 metros. Então esse valor agora eu vou jogar nas minhas cotas lá transversais aqui para achar o meu valor. Então partindo da minha cota arbitrada no ponto 1, eu vou calcular a cota da minha estaca 0, que vai ser 9.800 menos o valor do x aqui em relação à declividade de menos 1%. Fazendo essa subtração, eu chego à cota de 9.700. Gente, eu vou seguir o mesmo raciocínio para obter as cotas seguintes, sempre pegando a cota central e achando a cota transversal. Então agora eu vou para a minha estaca 2, vai ser 9.800 menos 0,010, que vai me dar 9,7. Vou para a minha estaca 4 para pegar as minhas transversais 3 e 5. Seguindo o mesmo raciocínio, chegando o valor aí de 9,5 e 9,5. Na minha estaca 7, também o mesmo raciocínio, chego ao valor de 9,3 e 9,3. Agora que eu já tenho minha cota do terreno, agora que eu já tenho minha cota de grade, eu agora vou obter os valores de corte e aterro. Para eu obter os valores de cota de corte e aterro, eu vou pegar a minha cota do projeto aqui e subtrair com a cota do terreno natural. Fazendo isso, eu vou chegar ao meu valor de corte e aterro no minha estaca 0. Então eu tenho minha cota do projeto 9,7 menos a cota do terreno natural 10, que vai me dar menos 0,300. Quando o valor é negativo, significa que eu tenho corte. Quando o valor é positivo, significa que eu tenho aterro. Então vamos lá. Fazendo essas subtrações, eu vou chegar aos valores em cada estaca. Então na minha estaca 1 foi menos 0,070, na minha estaca 2 menos 0,500, na minha estaca 3 menos 0,060, na minha estaca 4 já me deu um valor positivo de 0,200, na minha estaca 5 nem existe corte, nem existe aterro, porque zerou aqui tanto o meu projeto como a minha cota no terreno natural, deram o mesmo valor, então isso aqui é zerado. Na minha estaca 6, menos 0,040. Na minha estaca 7, menos 0,100. E na minha estaca 8, mais um valor positivo de 0,960. Muito bem. E agora, já calculei minhas cotas, já tenho meu valor de corte e aterro. O que é que eu devo fazer agora? Fazer o balanceamento desses cortes e aterros. Para eu fazer esse balanceamento, e a gente viu anteriormente que o ideal em um projeto de sistematização é que o volume de corte, né, a soma das alturas de corte, sejam iguais ou aproximadamente o máximo possível da soma das alturas de aterros. Então eu vou pegar todos os meus valores de cortes, vou somar esses valores e vou pegar os meus valores de aterro e somar esses valores. Então, somando valores de corte e os valores de aterro, eu cheguei a esse valor aqui, ó. Meu somatório dos cortes foi 1,070 e meu somatório de aterro foi 1,160 metros. Diferentes. Quando essa diferença é muito alta, significativa no caso, nós precisamos fazer essa alteração dos nossos cortes e aterros, ou seja, nós temos que fazer o balanceamento desses valores. Para a gente fazer esse balanceamento, basta a gente usar essa formulazinha aqui, onde N é o meu número de estacas. Então nós temos 9 estacas aqui nesse exemplo,
E nós vamos pegar aqui o somatório de corte, diminuir do somatório de aterro e dividir por 9. Fazendo essa resolução aí, nós chegamos ao valor de menos 0,010. Significa dizer que eu vou pegar esse valor aqui e descontar dos meus volumes, dos meus valores de corte e aterro. Então, ao invés de eu usar o valor aqui de 9,8 na minha estaca 1, eu vou corrigir esse valor aqui para 9,800 menos 0,010. E aí eu vou chegar a minha nova cota, né? Então vou fazer esse desconto em todas as minhas estacas e eu vou obter os valores já balanceados para que eu possa fazer o somatório novamente dos meus cortes e dos meus aterros. Então, partindo dessa cota aqui de 9.970, eu fiz as correções com o valor do meu balanceamento. Fazendo essa correção, nós vamos ter agora os novos valores de corte e aterro. Então, vou pegar aqui o valor de 9.690, subtrair 10, e eu vou ter aí o valor de menos 0,310. Fazendo esse mesmo raciocínio, nós vamos obter os nossos valores já balanceados. E se fizermos agora o somatório desses valores e o somatório desses valores, que é o valor de corte e aterro, nós vamos ter aí o valor de 1.140 para corte e 1.140 para aterro. Isso aí significa dizer que eu vou movimentar o meu solo aqui sem a necessidade de comprar material fora. E aí eu não vou ter despesas extras nesse modelo de sistematização. Então, nesse modelo, nós vimos que nós trabalhamos aqui com as declividades. Se não tivesse declividade aqui para determinar, o cálculo, o procedimento seria mais simples. Por exemplo, se eu quisesse toda a minha área que ficasse nessa cota aqui de 9.690. Então, nós iríamos atribuir essa cota em todo o terreno e fazer essa diferenciação aqui com relação à leitura para chegar ao volume de corte e aterro. Lembrando que se fosse nesse exemplo, todas as cotas em vermelho aqui seriam de 9.690. Se não houvesse declividade, né? Ficaria todos no mesmo sistema. Então esse é um modelo de sistematização. Tá? Espero que tenha ficado claro. Um abraço a todos, até a próxima aula.